Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari, né? Decidi vir expor minha vida nas redes sociais. Na verdade, eu não estou expondo a minha vida, né? Eu estou expondo reflexões que passam na minha cabeça. Porque minha vida é muito corrida, eu não consigo filmar. Gente, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. Tem momentos da nossa vida que, assim, gente, tudo dá errado, sabe? Faz parte do processo, né? A gente sabe que faz parte do processo. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Eu sou cristã, né? E eu já falei pra vocês que eu estou passando por um deserto espiritual. Faz parte do processo, gente. Normalmente, quando a gente tá passando por um processo, tem essas questões, a gente fica fraco, espiritualmente acontece. Por isso é importante, como eu falei em um dos vídeos para trás, ter reserva de oração e ter pessoas que oram por você. Minhas gatas fazendo bagunça. E esse final de semana, gente, hoje é segunda-feira. Esse final de semana eu tive uma batalha espiritual bem pesada, sabe? E hoje é um dia, sempre acontece isso na minha vida. Eu sempre tô fria espiritualmente, e aí eu tenho um momento de comunhão bem intenso com Deus, e aí os dias seguintes são de pura batalha. Aconteceu hoje algumas coisas que me deixaram bem estressadas, muito estressadas mesmo. Mas acontece, gente. A vida é assim. Eu não sou mais criança, né? Então a gente tem que lidar com as frustrações da vida. E aí eu fui mandar mensagem pra uma amiga minha pra murmurar. Mandei assim, amiga do seu. Aí quando eu mando isso, minhas amigas já sabem. Ou que é fofoca, ou que é alguma coisa que eu vou falar, que eu vou reclamar. Assim que eu mandei isso, gente, o Espírito Santo falou comigo assim, não reclama. Aí na mesma hora eu já mandei pra ela assim, deixa pra lá, eu não posso reclamar. Ela também é cristã e eu tinha comentado com ela sobre o que tinha acontecido no final de semana. Ela até falou assim, ai amiga, eu vou orar por você. Então, neste momento, eu tô tentando me acalmar ainda, porque eu ainda tô meio nervosa. Nervosa assim, de estresse, né? Nesse momento eu quero trazer pra vocês a reflexão de ser grato em todas as coisas. Quando, gente, nós nos posicionamos, eu tô falando de posicionamento, tá? Eu não tô falando de você ir na igreja no domingo, eu não tô falando de você ler Salmo 23 todo dia, não, gente, posicionamento. E eu me posicionei neste momento por uma coisa muito específica, que eu não vou falar agora, né? E aí começou a acontecer essas coisas. Eu falei até com ela, falei, amiga, eu tô com o corpo todo dolorido, de tão pesada que foi a batalha espiritual que eu passei esse final de semana. E é normal, gente, se você tá entrando agora pro mundo cristão, se você tá passando agora por um processo, se você está entrando agora na sua vida espiritual com intensidade, mergulhando no profundo com o Senhor, é normal, tá? Não se desespera, mas saiba que você não vai perecer, porque o Senhor está conosco. Então, se a gente passa por batalha espiritual de dar dor no corpo, gente, é dor física mesmo. E é normal, sabe? Com o tempo você se acostuma. Não se assuste, não se apavore, não desista de tudo, porque o processo vale a pena. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei todas as vezes que eu me posiciono em alguma coisa. Vem logo em seguida várias lutas que normalmente me fazem desistir ou procrastinar no propósito que eu estava vivendo. Por que eu trouxe essa reflexão para vocês? Esses dias eu tava muito online, sabe? Vendo muita coisa que o pessoal postava. E eu comecei a me questionar, a questionar Deus, né, na verdade, porque a gente não questiona a nós mesmos. Você não para e fala assim, nossa, minha vida travou porque eu fiz aquela coisa, né? Não, a gente fala assim, nossa, Deus, por que fulano tá tão bem na vida e eu não tô? Por que você tá tão mal na vida e fulano tá tão bem? Você já parou pra pensar que a culpa é sua, não é de Deus? Pois é. Eu fiz esse questionamento pra Deus esses dias. Falei, nossa Deus, não é possível não. Parece que a minha vida só anda pra trás e não vai pra frente. Aí o Espírito Santo, né, com todo carinho no coração, veio me dar uma lapada, menina. Nosso Deus do céu. Mas é assim que a gente aprende, né? E aí, o Espírito Santo me cobrou de novo posicionamento. Tomei uma lapada, fiquei assim até meio zonza.
decidi me posicionar de novo. Gente, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, tá? E eu tô expondo isso aqui pra vocês porque eu tenho certeza que tem pessoas que também passam por isso. Mas é uma coisa, não desista. Todas as vezes que você se posicionar, que você começar a buscar um propósito, que você começar a ir atrás de algo, ter intimidade com o Senhor, vão acontecer milhares de coisas pra te atrapalhar. E se você desistir, você vai voltar lá do início. Eu ouvi uma vez uma frase, eu não me lembro se foi num livro, se foi num filme, se foi numa pregação, não lembro. Mas que fala que o céu está cheio de presentes devolvidos. Ah, lembrei, foi um pastor da igreja que eu frequentava que falou isso. Que o céu está cheio de presentes devolvidos. Porque a gente entra ali num propósito com Deus, por exemplo. Ai, Deus, eu quero uma casa própria. Senhor, eu quero uma casa própria. E vai no monte, faz campanha, vai no monte, faz campanha. Quando tá quase, aí você fala, ai, Deus, nossa, não desisti. Não aconteceu até agora. Gente, sabe? Quando a Bíblia fala orai sem cessar, é sem cessar. Não é orar em um mês e desistir, não. É orar sem cessar, enquanto você tiver fôlego de vida. Se você estiver buscando um bem, se você estiver buscando um bem material, um bem profissional, um bem espiritual, por exemplo, se você estiver buscando o seu ministério, não cesse de orar até aquilo acontecer. Então, o céu está cheio de presentes devolvidos, porque nós buscamos por um período de tempo que a gente acha justo. Se não acontecer, não quero mais. Ai, Deus, não quero mais. Ai, não quero mais uma casa própria, agora eu quero um carro. Gente, não. Perseverar em oração, tá? E quando acontecerem essas coisas que desanimam mesmo a gente, não vou mentir, não. Não é fácil, não. A vida não é um parquinho. A vida espiritual não é um parquinho, gente. Nem a vida humana, nem a vida espiritual. É uma batalha travadíssima, muito travada. Se você não tem o dom de visão, se você nunca ouviu falar sobre batalha espiritual, eu te aconselho a pesquisar, estudar e ler a Bíblia sobre esse assunto, porque as batalhas espirituais são reais e são pesadíssimas, não é brincadeira, gente. Então, assim, todas as vezes que você se posicionar e fizer um propósito com o Senhor e no dia seguinte começar as provações, você respira, cale a sua voz para você ouvir a voz do Espírito Santo, porque se você não calar a boca, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não parar de murmurar, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Se você ficar murmurando, se você não abrir a boca para murmurar, mas murmurar na sua cabeça, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. E o pior, além de você não ouvir a voz do Espírito Santo, você vai perder a sua comunhão com Deus e você vai perder a bênção. Você passou por uma batalha pesadíssima, lutou, guerreou, orou, jejuou, buscou, para no final você perder a sua bênção porque você reclamou. Então, gente, minha reflexão para essa segunda-feira, super tranquila, só que não, não murmura. Todas as vezes que você abrir a boca para reclamar, agradeça. A gratidão e o estoicismo, gente, é uma coisa maravilhosa, sabe? Aconteceu porque tinha que acontecer. Deus continua no controle de todas as coisas, gente, não esquece disso. Tudo o que acontece na sua vida é permissão do Senhor. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Nem assim, você perdeu um fio de cabelo, não acontece sem a permissão do Senhor. Então, assim, não desiste, não. Persevera em oração, persevera buscando, sabe? E eu creio que a sua vitória vai chegar, assim como a minha. Eu creio que Deus está ouvindo as minhas orações. E se você quiser oração, pode deixar seu nome aqui nos comentários, pode me mandar no direct. Se você precisar de uma amiga para conversar, pode me mandar também, que eu estou à disposição, tá, gente? Eu não sou perfeita, estou anos-luz de distância disso, mas eu estou buscando melhorar a cada dia e eu estou buscando ser um instrumento do Senhor aqui nas redes sociais, que tem tanta coisa fútil e que a gente